Fala pessoal, hoje eu e o Enzo vamos à casa do Cid e da Lu para conversar com eles e também relembrar onde tudo começou do projeto Mãos na Massa lá em 2017. Eles falaram um pouco da experiência deles por conta da deficiência, como o projeto Mãos na Massa mudou a vida deles, a casa própria deles, e contaram um pouco dos preconceitos que eles sofreram por conta da sua deficiência. Espero que vocês gostem. Fala pessoal, aqui estou com o Cid, com a Lu, onde todo o projeto Mãos na Massa começou. A gente está aqui, eu e o Enzo, para contar um pouco da história do Mãos na Massa, a história deles, fazer algumas perguntas também. Isso, então para começar a gente quer saber um pouco mais, né, qual a deficiência que vocês têm, com quantos anos que foi diagnosticada e como foi todo esse processo para vocês. Bom, falar primeiro, né? Uhum. Minha deficiência ela começou com 26 para 27 anos, né? Devido ao que eles falam que eu tinha o diabetes juvenil, que é desde que nasceu, e não foi diagnosticado com muita precisão antigamente, né? Antes não era tão preciso assim os testes como hoje os bebês nascem, mas resumindo bastante, eu perdi minha visão. No começo nada é fácil, né? É difícil, mas aos poucos eu fui me adaptando com a ajuda de Deus. Deus foi me ajudando, me ensinando a fazer tudo. Até hoje que chegou num grau que, graças a Deus, né? Tudo eu devo a Deus, que na casa, tudo eu faço. Ensinei o Cid, né, amor? Sim. E chegamos até aqui, né? Nós nos conhecemos há 5 anos, acho que foi o nosso casamento. E esse projeto aqui, o Cid tinha no coração, eu não conhecia ele ainda. E Deus foi tomando os caminhos até que conhecemos o Mãos na Massa, né? Fala, amor. Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui eu sou o Cid. Hoje estou muito feliz de estar recebendo mais uma vez o projeto Mãos na Massa dentro da nossa casa. E contando a minha história, 2006, entrei num processo muito difícil de saúde, porquanto acabei adquirindo uma dermatite atópica sobre o corpo, psoríase, onde foi passando os tempos, através dessa enfermidade acabei adquirindo a úlcera na córnea. Sendo assim, primeiramente no olho direito, passei por um transplante, não foi bem sucedido, ao qual acompanho até hoje no Hospital das Clínicas São Paulo. E também, quando foi em 2012, vim ser afetado o olho esquerdo, onde hoje, por graça e misericórdia de Deus, eu ainda enxergo 5% do olho direito, onde fiz o treinamento para acessibilidade na Fundação Dorina Novil, no metrô Santa Cruz, uma fundação para deficientes visuais, né? E ali fui aprendendo a parte de caminhar com a bengala sobre as ruas, como atravessar uma rua, como poder se locomover dentro de um metrô, dentro de um trem, dentro de um transporte coletivo. E assim a gente agradece a Deus que também diante da tecnologia hoje, os nossos celulares têm a programação do Talkback, nos auxilia muito sobre as ruas para poder se locomover através de um transporte de aplicativo, para também poder se locomover em outras determinadas situações também, como nos ajuda muito essa parte em termos da vida, né? Para poder comprar, vender, para poder estar inteirado com o mundo. E é isso aí, contando essa parte da minha história. Perfeito. Bom, vocês contaram um pouco da história de vocês, eu queria saber como que foi essa adaptação e como que isso mudou sua vida. Eu sei que o Cid já falou um pouco de utilizando os recursos do celular, mas como que isso mudou a vida de vocês, tipo, de um ano para o outro, o aprendizado como um todo? Bom, pra mim, no começo, eu morava eu fiquei 1 ano com meu pai e depois com meu irmão, né? Então eu praticamente não fazia as coisas, né? Eu não tinha acesso a, como eu falo, né, que o meu maior prazer hoje em dia é cuidar da minha casa, é limpar minha casa, essas coisas, né? E para deficiência, para se adaptar, no começo não foi tão fácil, mas depois eu fui vendo assim, para vocês entenderem, um passarinho que ele tá numa gaiola, sabe aquele viveiro bem grandão? Então ele tá preso, mas ele pode voar ali dentro, né? Ele não tá tão preso na verdade, né? E eu comecei a ver que eu não tava
inútil. Eu não perdi os sentidos da visão, mas eu tinha os braços, as pernas, eu tinha tudo ainda, né? Claro. E foi quando eu comecei a pegar algo na minha casa para fazer. Hoje eu limpava uma coisa, depois lavei um banheiro. Comecei a cozinhar, meu irmão falava que não era para fazer, mas de dia Deus punha aquela força dentro do meu coração e falava, não, eu vou te dar força e você vai conseguir. Até que chegou no patamar de eu ver que eu fazia tudo, até um bolo assado, sem ninguém precisar ver o ponto, né? Até chegar a tudo isso. Então essa adaptação foi dia a dia, né? Teve coisas que foi mais difícil, teve coisas que foi mais fácil, mas Deus foi me mostrando que Ele nos capacita, não importa o que você perde. Na verdade, eu falo que antes eu era cega, deficiente visual, hoje não. E hoje eu olho a situação de pessoas, um exemplo que tem uma doença de um câncer, eu também falo que eu estou no céu, porque uma hemodiálise, ela tem os seus princípios que levam a gente a ter as reações, né? Sim. Mas passa, né? A deficiência visual também, eu consigo me locomover melhor com cadeirante. Então eu vejo essas duas situações na minha frente, muitas vezes, eu falo, não, eu não tenho nada, né? Eu sou normal. A gente não vive ninguém sem ninguém, né? Sim. Sempre precisamos nos ajudar. Que legal. E é isso que me trouxe bastante aprendizado. Então, vocês viram isso como uma oportunidade na vida de vocês? Sim, hoje eu tenho uma nova vida. E eu falo de todo o meu coração que essa nova vida que eu tenho, eu não troco pela de antes, quando eu tinha visão. Perfeito. Que bom. Eu sou mais legal. feliz. Bom, obviamente vocês se ajudam, né? E eu queria saber quão importante foi, né, o suporte da família, dos amigos, no momento em que foi diagnosticado e nesse processo inteiro. Quão importante foi isso tudo? Bom, começando assim o processo mediante a família, primeiro foi difícil, sabe? Você perder a visão e você saber que daquele momento em diante você tinha que se adaptar a uma nova vida, ter um novo conceito, em termos até psicológico, como as pessoas iriam aceitar a sua deficiência, como a família, os amigos, porque no começo houve muito choro, né? Mas assim, da minha parte, né, falando assim para vocês, mas eu agradeço a Deus que sempre os amigos estiveram muito presentes, minha mãe me ajudou muito, minhas irmãs, meu irmão, tudo, a família em si, né, geral. E uma parte que foi assim, que marcou na minha vida, foi muito especial, que um dia eu fui com a minha mãe no treinamento da acessibilidade da bengala na Fundação Dorina Novil, e ali teve uma reunião entre as pessoas deficientes, entre os visuais daquele dia, né? E ali cada um foi falando a sua situação, como se encontrava a alma nesse momento da dificuldade, o sentimento, e ali Deus deu uma força muito grande. E uma coisa que eu não esqueço, que um dia eu encontrei um moço lá, chamado Marcão, o apelido dele, Marcos, e esse moço, ele não enxerga assim total, como a minha esposa, e ele é fotógrafo no Estadão de São Paulo. Ah, já ouvi falar dele. Bom, mudando um pouco aqui de assunto, Sim. A gente foi para a Tanzânia em 2017, em julho, e viemos com a ideia de criar um projeto chamado Mãos na Massa em setembro de 2017, que conhecemos vocês através do Adriel, da igreja de vocês. A gente queria saber como que foi receber essa notícia, que um projeto iria começar com vocês, construir essa casa que vocês moram até hoje, tão bonita, que a gente conseguiu ajudar para construir para vocês. E como vocês receberam essa notícia e como que é morar nela hoje em dia? Pode falar. Pode falar, Negra. Quando a gente conheceu vocês, né? Sim. O nosso projeto mesmo, condições, né, para falar bem a realidade, seria só aqui a parte de baixo, né? Aqui na frente seria a cozinha. E lá atrás o quarto e a lavanderia só. E foi tomada a iniciativa porque aqui foi começado pelo amor à obra de Deus, né? O material Deus preparou do nosso fruto e os irmãos que são pedreiros da igreja, por amor e misericórdia, né, que Deus pôs no coração deles, vieram nos ajudar. Então começou, né, depois da fundação isso, né? Sim. Começou a levantar aqui essa parte e falou, não, vamos levantar em cima, não, vocês só batem a laje e depois vai terminando, né? Só que chegou um certo ponto que não teríamos mais, né, essa condição, né? Chegou até metade das paredes de cima. Sim. Falamos, agora vai ter que parar. Porque não vai ter mais, né? De onde tirar também. Não tem, só Deus agora. E Deus sempre falou que o projeto nosso estava na mão dele. Que não era para se preocupar. Foi quando conhecemos vocês, né?
E aí foi quando Deus abriu os caminhos e a gente ficou muito feliz por ver aquele projeto, porque nós não imaginaríamos como essa casa ficou. Eu não enxergo nada, né? Mas pelo que eu sinto e pelo que eu consigo enxergar pela minha alma, pelos meus olhos assim, é uma casa linda. Todo mundo fala que é uma casa de boneca. É lindo. Parece uma casa de boneca, né? E é bom, prazeroso morar aqui, porque você sabe que as pessoas que foi preparação de Deus que veio ajudar você, né? E que foi Deus que nos abençoou a chegar até aqui, que nós não esperávamos. O jeito que tá tudo, né? Terminadinho. Nossa, é um sonho. Na verdade, é um sonho que você... Muitas pessoas falam que tem o sonho da casa própria, né? E lutam demais, né? Sim. Eu falo que Deus pulou a etapa da gente chorar 10, 20 anos, né? Pagamos aluguel por 2 anos e meio e Deus abençoe esses 2 anos e meio de ter essa casa. Eu lembro que o Cid me falou, acho que na metade de 2018, quando a gente estava finalizando a obra, ele virou para mim, agradecendo, e falou: agora eu tenho o orgulho de convidar meus familiares e amigos para virem aqui. Glória a Deus, é verdade. Isso foi uma coisa que me impactou muito. E eu até escrevi essa frase em uma das redações que eu mandei para a faculdade. Eu finalizei com essa frase.